Pessoal, eu sempre falo para vocês, né, que a política brasileira e o judiciário brasileiro definitivamente não é para amadores, gente, tá? Eu acabei de ter acesso aqui a uma informação, gente, que eu tô até agora sem acreditar, gente, tá? Uma matéria que foi publicada agora pelo portal de notícias Metrópole, gente, traz a seguinte confirmação. Uma grande autoridade, gente, tá? Um figurão da política, uma grande autoridade acaba de ser afastado do cargo, gente, tá? Uma grande autoridade política acaba de ser afastado do cargo por suspeita de comandar corrupção eleitoral. Uma grande autoridade acaba de ser afastado do cargo, então isso aconteceu agora, neste exato momento, por suspeita de comandar corrupção eleitoral. Essa é a bomba que acabou de explodir neste exato momento. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que pegou não só o Brasil, mas o mundo inteiro de surpresa. A gente tá todo mundo chocado com essa notícia que acabou de ser divulgada pelo portal de notícias Metrópolis, que eu vou explicar em todos os detalhes aqui para todos vocês, gente, tá? E de quebra, uma outra, gente, tá? Informação divulgada pela revista Veja, que simplesmente destruiu Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? É outra bomba que acabou de explodir em Brasília, agora neste exato momento, contra Luiz Inácio Lula da Silva, e eu tenho certeza que todos vocês vão ficar chocados, tá? Muitos de vocês não vão acreditar, nem acreditar no que eu vou trazer nesse vídeo aqui para todos vocês. E assim, gente, além dessas, há outras várias informações, eu diria só o seguinte para vocês aqui no início. Esse vídeo tá simplesmente imperdível e impecável, trazendo uma bomba gigante, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar de queixo caído, gente, tá? Além dessas outras várias informações que eu separei aqui para todos vocês, com muito carinho. Não esqueçam, por favor, rapidamente, tá? De se inscrever aqui no canal. Sei que tem muita gente aí que tá do outro lado me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte aqui da nossa família. A gente precisa se fortalecer. 2026, próximo pleito eleitoral tá chegando, a gente precisa se fortalecer. Tem que estar muito forte para derrubar esse PT das trevas. Então, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos, porque tem muita coisa grave acontecendo. E logo de início, deixa eu trazer aqui para vocês, gente, o Otávio Guedes dentro da Globo News, simplesmente destruindo a credibilidade do Lula e um de seus ministros, gente, tá? Otávio Guedes, meu Deus do céu, ultimamente vem descendo a lenha no Lula sem dó e nem piedade. Dessa vez aqui, ele pegou extremamente pesado, gente, por causa dessa roubalheira aí do INSS em cima dos velhinhos. Vejam só o que o Otávio Guedes teve coragem de dizer dentro da Globo contra o Lula. Vejam só. Lupe já deveria estar fora do ministério. Não por suspeita de envolvimento, não. É porque o INSS tem um orçamento de 1 trilhão. Então, o gestor público que está em cima de uma montanha de dinheiro de 1 trilhão, ele tem que ser mais zeloso do que a Controladoria Geral da União e mais zeloso do que a Polícia Federal. Ele tem que todo dia acordar e pensar em quais os mecanismos internos de controle ele deve ter para evitar fraude. Sadi, a Controladoria Geral da União, ela avisou ao INSS que tinha descoberto que 97% de aposentados de uma amostragem de 1.300 entrevistados, 97 não tinham autorizado o desconto. E o INSS fez cegueira deliberada. Então é porque a gente tem uma baixa qualidade e uma baixa exigência de gestor público. Em qualquer empresa privada, se o CEO, se o presidente da empresa ignorasse 190 mil denúncias de fraude, a diretoria toda caía.
A diretoria toda caía. Não cai porque a gente é tolerante. Ah, vamos dar o benefício da dúvida. Ele não sabia da roubalheira. Tá, isso é do ponto de vista penal. Do ponto de vista da gestão pública, esse cara, no mínimo, foi incompetente. No mínimo, foi omisso. E se a gente ir para culpabilidade, ou cegueira deliberada, ou participação, nada está descartado. Mas vamos ficar no melhor dos mundos. Inocente. Inocente não pode gerir R$1 trilhão. Tem que cair todo mundo. Nossa Deus, gente, tem que cair todo mundo. E o primeiro que teria que cair, gente, é o chefe mor, é o Lula da Silva, que é o quê, gente, tá? O patrono, é o chefe mor de toda essa roubalheira, dessa cambada de inúteis que o Lula colocou para gerir um país grandiosíssimo e riquíssimo como o Brasil, gente. Ou seja, o Lula, que foi eleito aí por esse pessoal da esquerda, né? Porque essa culpa eu não carrego, eu não votei no Lula, a minha família não votou no Lula, então essa culpa a gente não carrega. Mas esse pessoal que votou no Lula, gente, no PT, fez questão de colocar, tem que cobrar é dele. Falou, poxa, a gente colocou você na presidência da República, você colocar esse bando de incompetentes para gerir, principalmente nesse caso do INSS, R$1 trilhão e vai colocar esse incompetente desse Carlos Lupe. Concordo em gênero e grau, tá aqui a frase, ó, tem que cair todo mundo, a começar pelo chefe mor, por Luiz Inácio Lula da Silva, que tá aí simplesmente destruindo, gente, tá? O Brasil, sem dó e nem medo. Parece que ele voltou, que saiu da cadeia com esse intuito de se vingar no povo brasileiro, porque não tem outra explicação dessa forma com que o Lula tá destruindo, gente, dessa rapidez avassaladora aqui o nosso país riquíssimo, gente, tá? Próximo, e aí, gente, o homem tava furioso, hein? Tem que cair todo mundo, segundo o Otávio Guedes, dentro da Globo News, gente, tá? Que é o mais interessante. Pessoal, outro vídeo que eu vim correndo trazer para vocês é esse aqui, tá? Da Samantha Cavalga. Ela é uma grande aliada do Bolsonaro, tá? Michele Bolsonaro, né? Tem uma admiração muito grande por ela, porque ela é muito conhecida por ser corajosa nas suas palavras. Ela fala, doa quem doer, ela vai lá, é mais ou menos o estilo do senador Cleitinho, não tem rabo preso com nada, com ninguém, vai lá, critica. E nesse vídeo aqui, ela foi muito, mas muito corajosa, gente, porque ela teve coragem de falar contra o Lula aqui nesse vídeo. A mulher é cabra macho, a mulher é corajosa. Deus queira que não venha retaliação por parte do Lula ou do STF, porque realmente o que ela disse aqui é muito grave e de uma coragem sem precedentes. Vejam só. Assistam o vídeo e coloca aqui embaixo se vocês concordam ou não com ela. Veja só. Ele é caquético. Ele é caquético. E não fala, presta atenção. Os jornalistas ali estão perguntando sobre o Lula, o que ela acha do Lula, né? O Lula como presidente, o que é que ele tá fazendo com o Brasil. E as respostas dela, gente, eu tô impressionada com a coragem dela. Tá aí. Ele é caquético. Ele é caquético. E não fala, presta atenção. A senhora chamou aqui o presidente Lula de criminoso. Ainda não. É criminoso. Condenado em 3 baseia para chamá-lo de criminoso. Eu me baseio na condenação que ele teve em 3 instâncias. Mas ele agora é presidente, maracutaia da justiça que liberou o Lula por causa de um problema de CEP. Não foi nenhuma prova contra o Lula, foi anulada. Foi uma questão do trânsito do processo dele. Mas ele foi condenado em 3 instâncias, pelo amor de Deus. Mensalão, Petrolão, querem mais. A senhora o chamou de caquético. Caquético. A senhora não tem medo do crime de etarismo. Ele é caquético. Ele é caquético. E não fala, presta atenção. Caquético não significa também só que a pessoa já tem uma idade avançada, como é o caso do Lula, não. O Lula não fala mais nada com coisa nenhuma. Chamou recentemente... Ele é que tem que estar preocupado com esse tipo de crime contra minorias. Chamou esses dias uma mulher de mulherzinha.
Então, se eu chamei ele de caquete, que eu tô praticando etarismo, ele é um misógino. Em relação à fala do vereador João Pereira, ele meio que afinetou a senhora, disse que a senhora foi ali preconceituosa com os mais velhos e com mulheres. Como é que a senhora reagiu a falar? Com mulheres, eu defendo as mulheres. E ele deveria fazer a mesma coisa. Porque é muito fácil falar que se defende as mulheres e passar pano para um presidente da República que vive atacando as mulheres. Todo mundo esqueceu da fala preconceituosa do Lula contra a Gleice Hoffmann. Eu não esqueci, e nem vou. A senhora disse que o povo tem ódio de Janja? Por quê? Porque as pesquisas apontam isso. Todas as pesquisas mostram que a Janja é a primeira-dama do Brasil. Ela contribui muito para a impopularidade que o Lula vive nesse momento. E as pesquisas mostram que a popularidade do Lula cai a cada momento. Inclusive em locais em que ele dominava, como entre as mulheres, entre os mais pobres e entre os nordestinos. Disse verdade, gente, tá? A Samantha Cavalga aqui, ela só disse verdades. Ela disse mentira em algum momento, porque o Lula, ele humilhou a Gleice Hoffmann, dizendo que ele colocou ela, uma mulher bonita, para resolver ali os problemas institucionais do governo, né? Depois, do FMI, chamou a mulher de mulherzinha, misógino, gente, tá? Se fosse o Bolsonaro que tivesse falado, a mídia de esquerda estaria triturando o Bolsonaro, né? Mas como foi o Lula, tadinho, né? O Lula, coitado, né? Ele fala em tom de brincadeira. Aquela questão lá da torcida do Corinthians, né? De fazer alguma coisa contra a mulher. Se for da torcida do Corinthians, tudo bem, sem problema. Então, assim, são as falas do Lula, gente, tá? Que deixa a desejar. Mas a mídia de esquerda passa pano, né, gente? Passa pano, vai passando por cima. E o homem vai continuando falando as asneiras e as atrocidades. Próxima informação na tela. Gente, esse vídeo aqui, sem a menor sombra de dúvida, é um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje. Só assistam, gente. Essa questão, né, do Collor preso, ao mesmo tempo em que o Lula está solto. Pode isso, Arnaldo? Acho que não. Vejam só o vídeo. Collor preso, Bolsonaro intimado. 2 atos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Nada mais impactante do que a pressão de um ex-presidente da República por corrupção. Nada mais indigno do que intimar um réu na UTI de um hospital. Descoberto pela Lava Jato, Collor foi condenado por desviar dinheiro de uma subsidiária da Petrobras. Mas onde estão os demais corruptos que, inclusive, confessaram seus crimes? Devolveram milhões desviados da Petrobras, todos livres e soltos. Collor tem que ser mantido atrás das grades, ele e todos os outros. Mas essa prisão mais parece pano de fundo para colocar em segundo plano o rombo do INSS e o ato indigno de intimar o ex-presidente Bolsonaro na UTI de um hospital. O homem não oferece risco. Não seria por ter dado uma entrevista para a TV? Pois é. Na verdade, demonstra muito mais um comportamento vingativo do que uma justiça que usa o Estado como instrumento de correção. O Código Civil, inclusive, proíbe a citação de doentes graves. E quando um dos poderes, no caso, o STF, lança uma nota oficial para explicar a intimação, é porque algo saiu errado. Caracteriza ainda mais que vivenciamos perseguições disfarçadas de justiça. Hoje é Bolsonaro. Amanhã pode ser qualquer um de nós. A questão é como vem agindo, como vem reagindo e atuando a Justiça Suprema, digna muitas vezes de regimes totalitários. Esse é o ponto fundamental. Justiça não é humilhação, justiça não é vingança, justiça não é medo, justiça é o respeito ao direito de todos. E agora? E agora? Enquanto isso, a vida segue. A vida segue, né? Não é humilhação. A gente fica indignado. Assim, gente, Collor tem que apodrecer na cadeia, gente, tá? Durante o governo do Lula, do PT, roubou aí milhões, mais de 20 milhões de reais. Então, questão que o Collor tem que ficar na cadeia? Tem, gente, tá? Quem sou eu para defender? Mas jamais eu defenderia Collor, jamais, gente. Principalmente a gente que pegou um pouquinho ali do início dos anos 90, sabe exatamente o que eu estou me referindo. A justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Gente. Demorou muito, mas chegou para o Collor. Que ele realmente apodreça, tá? na cadeia por tudo de ruim que ele já fez para o povo brasileiro. Agora,
A questão aqui é o Lula, né? Engraçado. Corrupção, roubalheira, Petrobras, Petrolão. Muitos lá realmente admitiram ter roubado, devolveram milhões e tá todo mundo livre, leve e solto. Inclusive tem um que se tornou presidente da República, gente, tá? Essa é a justiça brasileira. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Pessoal, se vocês não assistiram, assistam, tá? O apresentador, eu admiro demais, o apresentador Ratinho, ele realmente rasga o verbo. E aqui, gente, ele só disse verdades, tá? Nesse vídeo aqui, ele simplesmente destroçou e destruiu essa gestão fracassada do Lula, gente. Mas assim, sem dó e nem piedade, gente, tá? Assistam o vídeo do Ratinho e coloca aqui embaixo se vocês concordam com ele. Vejam só. Agora, sabe o que eu estava vendo agora? Roubaram 6 bilhões dos aposentados e pensionistas do INSS. 6 bilhões. Funcionários do governo roubaram 6 bilhões de velhinhos, de aposentados do INSS. A minha tristeza, sabe o que é? É que ninguém vai ser preso. Essa é a minha tristeza. Eles vão, com 6 bilhões, eles vão contratar os melhores advogados do mundo e não vai acontecer nada. Roubaram a continha daqueles coitadinhos que já recebem uma mínima aposentadoria. Roubaram dentro do governo. E não vai acontecer nada com eles. Essa é a minha tristeza. E a minha tristeza maior, que ainda existe gente que defende esse bando de ladrões. Essa é a minha tristeza. Eita, Brasilzinho danado. Isso que ele disse, gente, tá? Lamentavelmente, é verdade. Ainda existe gente que protege esse tipo de ladrões. E o tapa na cara da sociedade, do povo brasileiro, na verdade, desses velhinhos que foram roubados, é que esses bando de ladrões, né, daqui do governo Lula, que roubaram esses milhões, mais de 6 milhões, exatamente isso que vai acontecer. Eles vão contratar os melhores advogados do Brasil, eles vão pagar com dinheiro do roubo, que foi roubado dos velhinhos. Eles vão contratar os melhores advogados e podem ter certeza absoluta, ninguém vai ser preso por causa dessa roubalheira do INSS, dos aposentados e dos velhinhos. Ou seja, todos, um por um, gente, tá? Vão continuar com os bolsos, com as contas abarrotadas de dinheiro, vão comprar mansões luxuosas, vão andar nos carros mais caros da face da terra, vão viajar o mundo, comer do bom e do melhor, com esse monte de dinheiro que foi roubado dos velhinhos, dos aposentados, dos pensionistas, e não vai acontecer absolutamente nada. Então, às vezes, gente, é por isso que eu vejo vídeos como esse aqui do Ratinho, que tem um alcance gigante. É muito importante que a gente compartilhe. Principalmente ele, que tem um alcance gigantesco nas redes sociais, mandando real, né, do que está acontecendo. E a pergunta que fica é, depois desse escândalo de corrupção dentro do governo Lula, gente, tá? Pessoas que trabalham no governo Lula, roubando a torta e a direita dos velhinhos do INSS. E o pior de tudo é que o Lula se candidata em 2026, ainda tem gente que tem coragem de votar no Lula para toda essa cambada desses ladrões continuarem roubando do povo brasileiro. É isso que eu fico mais revoltada e indignada. Tá? Explode a notícia, maior escândalo de corrupção, a roubalheira sem precedentes. Não vai acontecer nada com esses ladrões, porque eles vão sim utilizar esse dinheiro do roubo para pagar os melhores advogados. Eles vão usufruir tudo do bom e do melhor, comprar tudo mais caro, vida de luxo para eles e para os familiares. E o Lula se candidata em 2026 e tem milhões de pessoas que têm coragem de votar no Lula para que continue esses ladrões roubando do povo brasileiro. Isso é o que deixa a gente mais indignada.
Próxima informação na tela, gente, tá? A união de governadores. Gente, a notícia que a gente tem é que o Lula e o PT estão furiosos com essa informação que explodiu hoje nas redes sociais. Romeu Zema, tá? O governador de Minas Gerais, defende caminhar junto com Ratinho e Caiado para vencer Lula em 2026. Ou seja, está se aproximando um tsunami para o lado de Lula da Silva, que vai ter uma batalha gigante. Além do Bolsonaro, a união de vários governadores, é a união da direita para derrubar Luiz Inácio Lula da Silva. E o homem está desesperado, gente, tá? Tá aqui a informação. Ao lado de Caiado, tá, da União, Ratinho Júnior e Romeu Zema, né, Romeu Zema defendeu a união de governadores de direita para vencer Lula em 2026. Os 3 governadores participaram de um evento em Uberaba hoje, tá? Zema, Caiado e Ratinho, né, participaram do evento tradicional Feira de Agronegócio em Minas Gerais, e Zema adotou o tom eleitoral, tá? No ano que vem, Caiado, Ratinho, tenho certeza que nós estaremos tirando esse governo que persegue, né, quem produz, que persegue quem trabalha. O Brasil não merece. Nós estaremos caminhando juntos para um Brasil melhor, disse Ronaldo Caiado. Governadores querem ser alternativa na direita para a eleição 2026 com a inelegibilidade de Bolsonaro. Gente, lógico que a matéria do UOL é tendenciosa, mas vocês podem ter certeza absoluta que se Bolsonaro estiver elegível, todos esses governadores de direita vão lutar com o Bolsonaro. Disso eu não tenho a menor dúvida, incluindo o próprio Ronaldo Caiado. Tá aí, eu sou candidato, mas no segundo turno, na hora do vamos ver, são todos, gente, todos abraçando a causa por Bolsonaro, ou por quem o Bolsonaro indicar, ou que seja Tarcísio de Freitas, ou o próprio Eduardo Bolsonaro. Segundo turno, gente, não tem para ninguém. Serão todos governadores que nas últimas pesquisas tá no ranking, né? Os estados que são governados por gente, né, por governador de direita, é outro naipe, né, gente? Basta vocês dar um Google para ver tudo isso. Próxima informação na tela, gente. Uma matéria da revista Veja que foi vista como uma traição contra o Lula, gente, tá? Porque muitos, né, quando fala assim em revista Veja, revista Veja é mais com viés de esquerda, né, passa pano pro Lula de vez em quando. Então, quando eles se dão, né, de cara com a notícia dessa aqui, eles não ficam muito felizes, não. Então, eles estão interpretando como uma matéria que está traindo Lula. Tá aqui, ó, Lula abraça o tom de campanha eleitoral, mas pesquisas apontam palanque frágil, ou seja, o Lula tem intenção de se eleger, mas as últimas pesquisas apontam que Lula pode sofrer a sua maior derrota política. Durante a campanha de 22, em meio a uma disputa apertada contra Jair Bolsonaro, o hoje presidente Lula, né, disse há 5 dias do segundo turno: eu, se eleito, serei o presidente de um mandato só. Inclusive, o jornal o Globo também afirmou isso aqui. Logo depois de vencer, no entanto, pouca gente duvidava que ele mudaria de ideia e iria sim, né, tentar um novo mandato. Isso só foi posto em dúvida no final de 2024, quando, além da aprovação em queda, sofreu um grave acidente doméstico, né, teve um problema lá na cabeça, fez várias cirurgias. Dali passou a condicionar uma nova candidatura ao cenário político e suas condições de saúde, tá? Que criou muita aflição, especialmente dentro do PT, que passou a discutir nos bastidores quem poderia substituir o líder, né, do Lula. Nas últimas semanas, no entanto, as dúvidas parecem ter dissipado. Lula tem empilhado eventos em Brasília pelo país e discursa como candidato. Ou seja, o Lula não tem substituto, ele não tem outra escolha, né? A mudança do tom vem se desenhando aos poucos, mas sempre na mesma direção, tá? Mostrar que é candidato à reeleição. Em fevereiro, durante o encontro com prefeitos em Brasília, martelou o que considera sua maior qualidade, né? Seria atender todo mundo, inclusive adversários. Mentira, né, gente? Ou seja, ele quer ser candidato, mas as últimas pesquisas mostram um palanque frágil. Não tem mais aquele vigor, não tem mais aquele eleitorado do último pleito eleitoral e a coisa pode complicar, né? Ou seja, essa matéria aqui da revista Veja foi
uma cachoeira de água fria nas intenções do Lula em se reeleger à presidência em 2026. Gente, agora o assunto é extremamente grave, gravíssimo, tá? Matéria do portal de notícias Metrópolis, pela colunista Mirelle Pinheiro. Falácia, tá? Vereador é afastado suspeito de comandar corrupção eleitoral. Quem diria, gente, tá? Que a essas alturas do campeonato, né, gente? Um parlamentar, uma autoridade política seria afastada do cargo suspeito de comandar corrupção eleitoral. É exatamente o que está aqui na matéria do portal de notícias Metrópolis. Tá aqui, ó. Um vereador de Maceió foi afastado do cargo na manhã desta sexta-feira, tá? Por suspeita de liderar um esquema criminoso envolvendo corrupção, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e crimes eleitorais em Alagoas. A operação, batizada de Falácia, foi deflagrada pela Polícia Federal com o objetivo de desarticular o grupo acusado desses vários crimes. Ao todo foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Eleitoral nas cidades de Maceió e Rio Largo, além da aplicação de 17 medidas cautelares alternativas à prisão. Entre as medidas está o bloqueio de bens do vereador investigado, que superam R$200 mil. Então, além de ter sido afastado do cargo por suspeita de corrupção eleitoral, ele teve os bens apreendidos, né? Dando um total de cerca de 200 mil. De acordo com as investigações, o parlamentar, cujo nome ainda não foi divulgado pela Polícia Federal, teria papel central nas irregularidades que envolvem o desvio e a lavagem de recursos públicos destinados a fins eleitorais. A operação busca reunir mais provas sobre como o grupo utilizava estruturas públicas para beneficiar campanhas políticas ilegalmente. A Polícia Federal não detalhou todos os envolvidos, né, ou divulgou o volume total dos recursos desviados, ou seja, do dinheiro que foi desviado, mas afirmou que as investigações seguem em curso para identificar outros possíveis integrantes do esquema. O vereador afastado permanecerá fora do cargo enquanto as investigações avancem, né, e será investigado também por sua responsabilidade administrativa e política no caso. Ou seja, para não atrapalhar o restante das investigações, o nome do vereador ainda não foi divulgado. Segundo a PF, assim que forem concluídas aí o restante, né, das apurações, o nome do vereador poderá ser divulgado na imprensa nacional, gente. Que escândalo! Vereador afastado suspeito de comandar corrupção eleitoral, gente. Nessas alturas do campeonato, sendo revelado aí corrupção eleitoral. E ele foi afastado do cargo, gente, tá? Então tá aqui a autoridade política afastada do cargo, suspeito de comandar corrupção eleitoral, gente. O que isso aconteceu nesse último pleito eleitoral, no outro pleito, acontece, gente, tá? E a Polícia Federal tá aí pegando firme. E muito dinheiro, R$200 mil apreendido, hein? Isso aí. Gente, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.